suspendeu as atividades lá hoje. Ah, eu vi. Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 29 de agosto de 2024. Vamos dar início aí a um diálogo da disciplina Gestão de Custo e Cronograma, Gestão de Custo e Tempo, né? E também com todos os outros gerenciamentos, né? Aqui com o professor Daniel, que é o nosso professor dessas disciplinas e também o coordenador do curso. Deixa eu só parar a transcrição aqui. Bom, pessoal, primeiro agradecer aí a presença de vocês, tá? Destacar que a greve foi um grande complicador, tá? Sinalizar para vocês que é bom que está gravando, né? Que isso pode ser até compartilhado. Na oportunidade, nós sinalizamos como coordenadores de curso, né? A importância da continuidade do curso, tá? Por quê? Uma coisa é você suspender, né? Eu entendo e o direito de greve, ok, tá? Uma coisa é você suspender o médio, a graduação. Agora, no meu mundo, né, a nossa compreensão, eu respeito todo mundo, tá? A nossa compreensão é que após é um tiro curto, né? E a interrupção do curso, né, gera um prejuízo muito grande para o nosso aluno. Tá? Então, foi inserido por mim e pelo Daniel como uma atividade essencial e não foi autorizado pela instituição. E mesmo assim, a gente continuou colocando conteúdo. Em algum momento, a plataforma foi derrubada para manutenção. Tá? Espero que efetivamente tenha sido para manutenção, mas eu ainda não vi a melhora no Moodle, né? que, que fez com que o Moodle ficasse um tempo fora. Tá? Então, isso gerou aí um prejuízo para todos nós. Tá? Então, eu tive até observando, né, naquela avaliação que eu faço a cada semestre da disciplina, e observei que muitos levantaram essa questão, alguns falaram que a disciplina precisa ter um pouco mais de aula online, né? Tem gente síncrona, mas com gravação, eu entendo. Vocês vão ver que no próximo período, na disciplina de tópicos 2 e 3, que é uma dobradinha entre eu e a Patrícia, vocês vão ter muito isso. Então, vocês vão ter o que não tiveram muito esse semestre, vocês vão ter muito semestre que vem. Né? Então, vão falar: caramba, agora eu enchi o saco do Knaip. Né? Sim, o Knaip encheu o saco porque ele fez vários encontros com a gente. Tá? E uma outra questão que trazer para vocês também é que o material, né, disponibilizado, algum material ele é de minha autoria, né, principalmente vamos chamar da apostila. Outros materiais são de terceiros, autores como Ricardo Vargas e outros, né? E alguns vídeos. Em alguns vídeos, é, inglês e espanhol, tá? Esses vídeos são complementares. Então, o conteúdo básico para o curso ele está todo em português, tá? Um ou outro vídeo em inglês e espanhol. A ideia é, sim. Depois eu fui ver que estava assim a descrição, tal, mas a ideia era, sim, tentar fazer com que o pessoal exercitasse, né? Mas, como alguns sinalizaram, dificultou. Ano que vem, para a próxima turma, eu vou construir esse vídeo dentro do campus lá, tá? Então, só para a gente começar e trazer esses esclarecimentos. Bom, o que nós pensamos para ao longo do semestre, né? Que haja um trabalho que seja interdisciplinar. Então, vocês começaram esse trabalho interdisciplinar, né? Vocês alinharam grupos com o professor Daniel, tá? E, ao longo desse semestre, mesmo com os desafios da greve, vocês trabalharam em equipe. Esse é o grande objetivo nosso, né?
fazer com que vocês pratiquem a gestão de pessoas, gestão de projetos. Gerir pessoas é muito mais forte do que gerir pessoas na prática é muito mais importante do que decorar um guia PMBOK, tá? Então, esse foi o intuito e é um intuito nosso de fazer com que vocês trabalhem em grupo. No dia a dia, nós temos que trabalhar com pessoas que inicialmente a gente desconhecia, né? Em alguns momentos, pessoas que nós não temos uma afinidade e a coisa precisa fluir. Então, o objetivo é tentar reduzir esse gap entre o que a academia ensina e o que o mercado demanda, né? Então, a partir do momento que a gente coloque em prática um projeto, mesmo que seja uma simulação do mundo real, né? Algo onde vocês vão precisar interagir, vão precisar gerir as equipes, a gente tenta reduzir esse gap, tá? Então, o que que a gente está. Qual é a nossa proposta para vocês em termos de apresentação? Eu vou compartilhar aqui. Peraí. Compartilhar. Janela. É tanta janela aberta, eu acho. Foi, Daniel? Compartilhou aí o Canva? Ainda não. Mas tá escuro aqui embaixo, deve aparecer. Tá Então, demorando um peraí. pouquinho. Deixa eu tentar puxar a janela Eu tô na aqui. janela? É. Estou com ela aqui. Deixa eu botar numa apresentação. Apresentar. Apresentar em tela cheia. Aí eu Hum. vou compartilhar tela. Agora foi? Vou ver aqui, peraí. Foi. Foi. Bom, o que que a gente propõe como apresentação? É o que nós chamamos de segunda amostra de gestão de projetos de TI. Tá? Data para isso: os dias 23, 24 e 25. Em conversa com o Daniel, a gente tem aí, se eu não me engano, 14 grupos, né, Daniel? É. Temos 13, 14 grupos, sendo que tem alguns grupos que eu tinha marcado a reunião com eles, mas não pude fazer, porque a gente teve o lançamento do livro. Depois a gente ficou. Semana passada teve banca, e eu não consegui marcar com eles, porque Bom, tem umas então, questões para resolver de grupo. isso. Mas é Então, isso aí, 13, 14. considerando 14 grupos, né? Nós teríamos 5 grupos apresentando no dia 23, 5 grupos no dia 24 e 4 grupos no dia 25, tá? Bom, como que é essa apresentação, tá? Então, a mostra, isso aqui depois eu vou passar para vocês. É, a ideia é que a ideia do evento, né, é trazer a prática que vocês construíram ao longo do semestre, tá, nesse período, a partir dessa metodologia de aprendizado baseado em projeto que a gente vem aplicando. As datas aqui, né, estão aqui, de 23 a 25, de 19 às 21 horas. E as regras, né? A ideia é que vocês criem vídeos, cada grupo, né, cria um, entre 10 e 15 minutos. Né? A partir de quê? Do Live Cycle Canvas. Canva, né, que o Daniel apresentou para vocês. Lá no material do Manuel Veras, o Canva ele tem todos os elementos de gestão. Então vocês vão pegar esse projeto que vocês desenvolveram ao longo do semestre com todos os gerenciamentos, vão colocar no Canva e vão fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos. Qual é a ideia? Que vocês façam essa gravação desse vídeo e nos entregue até o dia 20 de setembro, né? Porque aí a gente consegue colocar
em uma pasta e no dia nós mesmos subimos o vídeo, colocamos o vídeo, né? Todos assistem e depois a gente abre para 15 minutos de pergunta e de diálogo, né? Entre os grupos e as pessoas que estiverem participando. Bom, qual é o interessante? Essa apresentação, ela entra como um trabalho com valor, a nota, né, de apresentação das disciplinas, e ela vale como um evento. Então, no final, né, vocês vão ter aí um certificado como trabalhos apresentados na mostra de gestão de projetos. Tá? Certificado emitido pelo campus. Isso, certificado emitido pelo campus. Tá? E aqui, nesse documento que eu vou passar para vocês, tem lá o link da pasta onde vocês vão colocar os trabalhos. Tá? Então, o seu vídeo você pode colocar aqui. Aí eu e o Daniel vamos baixar. E o formulário de inscrição. O formulário de inscrição, o que que é? Onde vocês vão colocar o título do trabalho de vocês, os componentes, nome completo, né? E o e-mail para que vocês possam estar recebendo o certificado. Então, deixa eu só parar aqui antes de. Então, a ideia da apresentação, ela não é que seja uma apresentação só da disciplina de gestão de cronograma e, e custo. Tá? Vocês vão fazer uma apresentação no Canva com todos os gerenciamentos que vocês viram ao longo do semestre. E ela vai valer também, né, como nota, no meu caso, ela vai valer 3 pontos, tá? Aí eu vou até mostrar aqui para vocês. Só colocar aqui. Um minutinho, gente. A forma como a gente vai avaliar essa atividade. Está conseguindo visualizar, Daniel? Sim. Tá. Então, dentro da nossa disciplina de gestão de cronograma e custo, tá? Nós temos o template e aí nós temos uma avaliação. Estimativa e duração da atividade, das atividades, que vale meio ponto. O plano de gerenciamento de cronograma através do grafo Gantt, vale meio ponto. Matriz RACE, meio ponto. Requisitos de recursos de atividade, meio ponto. Matriz GUT, meio ponto. Estimativa de custo, meio ponto. Gerenciamento de valor agregado, meio ponto. Plano de gerenciamento de custo, meio ponto. E apresentação, 3 pontos. Essa apresentação aqui, ela é isso que eu estou trazendo para vocês da mostra, que engloba tudo. Tá? E aí, quando eu digo a entrega final do documento é dia 15/9, a gente pode levar isso tudo para o dia 20/9, né? Que aí vocês entregam o vídeo, né, de até 15 minutos com a apresentação do Life Cycle Canva e também todos esses documentos através. Só abrir. Aqui nós temos o plano de gerenciamento de custos e cronograma que está disponível. Então, esse preenchimento. Vamos abrir. Conseguir entender? Ficou alguma dúvida? Abro aí para as perguntas. Pessoal, só complementando o que o professor Knaip disse, lembrem que no pós-greve, quando eu me reuni com vocês, eu apresentei o cronograma e a gente tinha deixado 23, 24, 25, 26 e 27 de setembro, que seriam os projetos. Porém, por que que nós fizemos 23, 24 e 25? Como eu disse para vocês, os 5 dias para os projetos, que não necessariamente seriam os 5 dias, mas eles estavam reservados. Só que dia 26 tem um evento no Rio que a gente tem que levar uns alunos. Nós somos convidados pelo Sebrae. E na sexta-feira tem um outro evento que a gente vai participar e não terá tempo. Então, a segunda, terça e quarta fica alocada para a segunda mostra de trabalho da pós-graduação com as apresentações dos trabalhos de vocês. Aquilo que eu disse lá no início, disse no pós-greve, e no início de setembro agora marcarei uma reunião com vocês para falar sobre
as apresentações que o professor Knaip está até adiantando. Tem duas pessoas que levantaram a mão, Knaip, a Tem a Fernanda Fernanda, né? e Então o vamos Paulo. passar para a Fernanda. Sim, Fernanda, por favor, pode Boa perguntar. noite, tudo bem, pessoal? É boa noite, só Fernanda. uma dúvida, o Kepner e Daniel, com relação a essas atividades que você apresentou, matriz Hasse, GUT, gerenciamento de custo e tudo mais. Ele vai ser colocado dentro daquele documento que é tipo o TCC, certo? Isso. Isso, dentro Tá. daquele. Aqui template com introdução, objetivo que a gente colocou do projeto Isso, final. Ah, tá, ok, Tem um fechou. projeto final e tem o trabalho do professor Knaip. Certo. Na disciplina do professor Knaip, eu não sei como é que ele trabalhou com vocês, mas no projeto final, vocês vão apresentar e a documentação é o projeto escrito em si. E vai ter que constar essas partes que ele está dizendo também aí. tá, Uhum. vamos lá. Né? Essa pasta que eu vou compartilhar, que vai estar nesse documento, né? Uhum. Vocês podem criar uma pasta com o nome da equipe, né? E ali vai ter o nome de todo mundo, e vocês vão colocar todos os documentos, tá? Matriz Uhum. Race, tudo que se pediu, vocês colocam ali, Tá. tá? Pode ser Facilita a avaliação. Arquivos Excel separados, só com o nome da tarefa e pronto. Isso, criam, sim, dentro, vocês vão criar uma pastinha dentro dessa pasta que eu compartilhei, né, que vocês vão ter acesso, bota lá a pasta do grupo, né, e ali vai ter todos os documentos. Facilita a avaliação da minha disciplina. Eu acho que, Daniel, pode ser assim para você também? Pode. Cada equipe tem, eu pedi para cada equipe colocar um nome na sua equipe. Então eu tenho relação das equipes com os respectivos nomes aqui. Só que tem, por exemplo, a gente está com duas. Só hoje, acabei de receber mensagem, mais uma menina que saiu. Estou só aguardando o nome dela, porque dificuldades e tudo mais. Hoje, duas pessoas saíram. Disseram que saíram. Depois, a reunião que eu ia fazer com vocês, eu queria aproveitar hoje. Só que, por exemplo, eu tô com poucas pessoas aqui. Então, eu vou fazer uma outra semana que vem só para falar dessa questão dos grupos. Vou marcar para segunda-feira com vocês. Segunda ou terça-feira. Ah, empresta sim. Oi? Tem como alguém me pegar ou tem que levar isso? Opa, tem alguém falando aí no Ó, fundo aí? tem alguém aí? Fernanda, respondeu? Perdão, Fernanda, eu te interrompi, mas te Não, não, respondeu? tranquilo. Era só essa Foi? dúvida mesmo que a gente estava tendo, né? De se as atividades do Kepler, né? Que nem precisava ser colocado naquele projeto mesmo, que é o estrutural, com o objetivo, introdução. Então, basicamente, não, né? As tarefas Não, do não. Pode Knape, ser a gente pode separado. colocar os arquivos É, separados e aí na Isso. apresentação colocar exatamente todas as tarefas. Beleza. Foi? Obrigada, respondido. Obrigado, Fernanda. Paulo, pode perguntar. Ô, professor, só repetir então aquela questão da nossa dúvida, né? A Arminda também vai estar aí junto do meu grupo, pode me apoiar também. A primeira delas, Você quer compartilhar, Paulo, pode, aquela melhor, até melhor, para o melhor. pessoal ver? Isso, isso. Vou compartilhar aqui. Ah, professor, tem que ele, liberar o ele tá compartilhamento. tem que colocar aqui o apresentador, que na época. Quem é o Tá, Paulo? peraí. Deixa eu ver aqui. Tornar apresentador. Isso. Foi, Paulo. Isso. Vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu liberar o arquivo aqui. Pronto. Só um segundo. Nós criamos, professor, aqui, só um minutinho. Nós criamos uma pasta, na verdade, do Excel com todos os arquivos, nós não fizemos ele separado. Só que estávamos com a seguinte dúvida. Nós criamos as ferramentas, estimativa de duração da atividade, dentre outras, e nós temos todas as estimativas. Só que para algumas avaliações nós temos que simular datas. A pergunta é: precisamos simular, então, datas fictícias para trazer um Sim, pouco mais de realidade ao projeto? isso, essa é a proposta. Porque a Tá. partir do momento que você tem essa estimativa, você consegue preencher as outras abas dessa planilha. Isso. Aí vem isso, consequentemente, todas as outras aqui que nós vamos fazer, na verdade, de custos estimado, planejado e Isso, coisa do gênero, vai ser tudo um grupo de simulações aqui, né, que vai estar em cima e também parte de valor agregado, vai ter que simular, inclusive,
alguns outros pontos, como atraso ou coisa do gênero, né? Isso. Essa era a primeira dúvida. Existe uma delas era a questão da apresentação, está explicada. Quando a gente for anexar o arquivo, precisa ser arquivos separados ou pode ser um arquivo só em Não, você Excel? pode colocar essa planilha, Tá tá? ótimo. A Tá matriz ótimo. RACE, se você quiser criar, aqui deve ter, né, a matriz Gucci, bota Sim, dentro dessa planilha. tá. Nesse formato, sim. E uma outra pergunta que nós também ficamos em dúvida era sobre, aí não sobre o projeto em si, mas tem um entregável aqui até o dia 31/8, que é o cronograma. Que cronograma é esse daqui da parte de gestão de recursos, professor? Que nós, ainda só para repetir, nós não encontramos o arquivo em si, ou a gente está em dúvida que cronograma que tem que ser entregue? Esse é o professor Daniel, Sim, né? com o professor Isso, professor Daniel, Daniel. isso. Isso mesmo, perdão, professor Daniel. Cronograma até 31/8, ou seja, É o a cronograma do disciplina projeto? vai até 31/8. Ah, tá. Então foi um erro nosso. Diário de Perfeito. bordo, 4 pontos. Fora o Uhum, estilo de liderança, 2 pontos. Fora o uhum, ego, vaidade e inveja, 2 pontos. uhum. Tarefa, envio de arquivo, aquisições em Perdão, gestão. Ah, você tirou aí. Ah, perdão, não, perdão. aquisições em projeto, 2 pontos, totalizando 10 pontos. Com 10 do Perfeito. projeto, que é apresentação escrita, 20, dividido por 2, Uhum, média simples, 10. Aqui, porque o cronograma, por quê? Até 31/8, que lembra que no pós-greve, uhum, eu uhum. disse que prorroguei todas as atividades para 31/8, apesar Tá. do semestre terminar em 28 de setembro, para Uhum, vocês tentarem terminar as atividades até 31/8. Caso uhum, não conseguissem, a gente tinha como prorrogar pelo mês de setembro para que vocês deixassem setembro apenas para finalizar o projeto. uhum. Lembra, não sei se você se lembra, a gente estava na reunião que eu falei assim. Sim, Aí eu sim. coloquei tudo para 31/8. Algumas tarefas eu tinha colocado para 31/7. Algumas Uhum, pessoas pediram, eu fui lá e prorroguei as tá. disciplinas. Por que que eu prorroguei as nossas? Porque elaboração de projetos e métodos ágeis, que foi com o Lindney e o Eli, elas se encerraram antes da greve. Introdução à gestão de projetos, também. Gestão de Uhum. escopo e integração, com 11 dias de disciplina, começamos a greve. Isso. Começamos, não, começou a greve em 3/8. A gente pegou, deixou a disciplina aberta, deixamos a disciplina de introdução à gestão de projetos também aberta, e eu tinha comentado, vou deixar até 31/8, se for necessário, a gente prorroga um pouquinho para o pessoal fazer. Por quê? E aí vocês tentariam aglutinar as tarefas e ficaria setembro Uhum. só para fechar o projeto, fechar essas tarefas mais complexas, gerar a apresentação, testar e tudo, e a gente fazer aquela semana 23, 24, 25, 26, 27. Era isso. Por isso que eu fiquei na dúvida. Cronograma, a gente não tem cronograma em, Sim, em sim. 15 questões. Não, foi essa dúvida, na verdade, Aham. nossa, se é que a gente estava lendo errado. Outra coisa, Não, professor, tranquilo. Sim. também com Ficou relação a. entendido, Paulo? Ficou Não, ficou entendido? entendido as Show? duas questões. Tem mais um Show? item Ah, que só parar de compartilhar um minuto, porque eu não consigo mostrar aqui, tá. e é. Só um minutinho. Então, nós vamos só apresentar, além da planilha Excel, nós vamos apresentar também a questão dos mapas mentais, né? E aí em arquivo separado, independente, tá? O mapa Daquilo mental que. faz parte das minhas disciplinas que eu pedi. Então, são as atividades Isso. que eu pedi para entregar lá. Na documentação do projeto, caso Uhum, vocês optem por colocar e achar uhum. interessante, beleza. Eu acho legal vocês Vai colocarem, ser por como exemplo. redundância, né? A gente quer colocar porque atende à necessidade da disciplina, mas também atende à necessidade do escopo. Uma Sim. outra dúvida que nós tivemos também com relação ao projeto em si, Hum. além de fazer o Canvas, nós precisaremos atualizar o projeto com essas informações novas agora para fazer a entrega? E se sim, qual é a data para isso? Aí vai ser também até o dia 20 de setembro. 20 de setembro, né? Porque a documentação tem que vir junto com o vídeo, Tá, então a gente tem que mandar também esse nosso a parte projeto já escrita. atualizado, né? Isso, Aí nós vamos inserir, por exemplo, cada isso. página daquela aqui, vamos colocar como, sei lá, um apêndice lá, um adicional, documentacional, então em maior e aqui uma imagem menor com a descrição do que é o componente, o que ele faz Isso. aqui, né? Aí a Tá parte, bom. assim, a gente hoje, a gente ainda não tem, assim, é um desafio que a gente lança para os nossos alunos. A gente não tem um modelo de projeto do curso, como, por exemplo, quando a gente passa para vocês do site escritório de projetos. Lá tem Hum, template de tudo, só que é muito hum, mais completo e são templates bem mais profissionais.
Não que nós não sejamos profissionais, mas a gente entende que não tem necessidade de ser algo tão completo quanto aquilo. Não, Porque a para o gente está num acadêmico, né? aprendizado. Uhum, Todos nós, uhum, cada turma que chega, eu aprendo um pouco mais. Então, a gente está tentando criar um modelo para nós. E como é que seria esse modelo? Seria um modelo online, em uhum, que, quando você inserir as documentações, as informações, ele vai gerar o documento para você, em um PDF, entendi. com tudo organizado. Uhum. Esse é um dos nossos objetivos, mas ainda não conseguimos, por quê? O tempo nosso está tá bem curto com É, relação a tudo que a gente tem eu estou feito. fazendo outro TCC assim, você vai É, preenchendo cada página e ele, ao final ele compila tudo num projeto, né? Mas pode ter é. certeza que, assim, pelo menos para mim, para o meu grupo, a gente está muito próximo da realidade de campo, né? Tanto que o Não, projeto em show. si que nós estamos fazendo é um projeto que eu implementei na empresa sem a gestão de projetos e eu vejo quanto ele teria ajudado e quão próximo da realidade que eu vivenciei lá. Então é uma validação muito forte, né? E só para te falar, Paulo, a gente tem alguns grupos de turmas anteriores, por exemplo, que a professora Patrícia, que fará dobradinha com o professor Knaip, ela trouxe empresas para conversar com um grupo para Uhum, apresentar a solução que eles trouxeram de gestão de projetos, que uma das empresas, que se eu não me engano, é a Oncomed de Niterói, ela disse, ó, a solução de uhum, vocês nós temos, porém, temos essa e essa demanda. Aí começaram a uhum, conversar com os grupos. Ou seja, não sei como é que tá, porque essa parte a professora Patrícia está organizando. Se o grupo pegar, por exemplo, para fazer o projeto para lá para a comédia, a gente não vai nem uhum. sei ainda como é que vai ser, o que vai ser cobrado, o que é Sim, sim, combinado. sim. E tem, se eu não me engano, 3 ou 4 grupos que se transformaram em startup e estão conosco na Uhum, incubadora por projetos também que foram feitos uhum. aqui no curso e que despertou a atenção do pessoal lá fora que Você querem está ver o dando andamento. spoiler da disciplina de empreendedorismo, Daniel. É, Professor, faz só que assim, parte. se eu tivesse acesso a um grupo que criou um projeto desse, né? Porque eu ia criar para fazer uma experiência, uma consulta, a opinião especializada, tinha me aliviado muito o problema também. Arminda, para a gente terminar, tem mais alguma coisa do nosso grupo que a gente precisa levantar ou são só essas dúvidas? São só essas dúvidas. Era sobre o diagrama de Gantt. Uhum. Você questionou o professor sobre as semanas que você queria colocar na nossa planilha? Sim, sim, nós vamos simular, na verdade, um cronograma e aí nós vamos inserir dentro do nosso diagrama gigante lá as datas que nós, baseado no prazo de cada atividade, a gente vai inserir lá. Inseriremos na data tal o projeto. Então vamos começar aqui, vai ter a questão do caminho crítico, a questão, na verdade, das dependências, a gente vai definir baseado nisso, a gente define qual é a data para cada atividade. E simula isso. Uma vez tendo a data, a gente simula custo, a gente simula valor agregado, a gente vai simular todo o restante, porque a gente aí teria que criar baseado nisso, tá? Acredito que é só isso mesmo. Tá bom, então. Obrigado, professores. Excelente. Isso aí, Valeu. ótimo. Patrick, com a palavra. Boa noite, professor. Boa noite. Daniel, uma Oi. pergunta. Eu tinha comentado lá no grupo que a gente não, eu pelo menos não tinha achado o local para enviar a tarefa aquisições em projetos, que é a última dessa última disciplina. O senhor chegou a ver esse tema? Cara, eu pedi para me lembrar e acabaram esquecendo. Eu vejo e deixa eu até ver aqui e já te falo de uma vez, porque realmente está tudo na posição não. Qual atividade que é? Quem é? Daniel que tá falando? Oi, Não, Daniel. Patrick. Patrick. É Patrick, Patrick perdão. Deixa eu Medeiros. ver aqui. Eu vejo, já te falo já já. Deixa eu ver qual que é. Porque todo não tem nenhuma oculta. Então eu tô achando Teve até uma estranho outra isso. pessoa aqui no grupo mesmo, aqui do chat, o Alisson, também comentou sobre isso. Então acho que não é um problema só comigo, não. Não, deixa eu ver aqui. É, Orçamento. Eu acho que. Deixa eu ver. Ah, tá. Não, tá. Tá sim. Peraí. Tá certo. Foi mal. Tô mexendo aqui agora. Tava. Tá vendo? Tava oculta. Vou mexer aqui agora. O local tava oculto. Peraí, deixa eu tirar aqui vocês aqui, porque ó, eu acho que. Eu vou até alterar a data, porque, né, vou até mudar isso aqui. Vou deixar por mais uma semana, mais uns dias para vocês lá. Vou botar até 5/9, tá?
Tá bom, obrigado, Tá professor. aqui, juntando aqui. Valeu. Pode ir lá que já vai estar certinho lá, tá? Beleza. Obrigado, hein? Ô, valeu. Nada. Qualquer coisa me chama, só me falar lá, tá? Tá, Patrick? Tá bom. Pode deixar, Beleza? obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Tá feito. Tá ajustado lá já. Fabiano Anderson, uma palavra. Olá, boa noite, Daniel. Consegue me ouvir? Boa noite, tô ouvindo. Boa Pode noite. falar. Bom, eu imaginei que essa reunião seria tratada a questão dos grupos também, né? Eu sou um daqueles grupos que tem o número de integrantes, né? E eu não sei se eu Fabiano. consigo entrar em uma outra reunião ao vivo também, né? Como tem, assim, eu ia fazer um convite específico para isso, aproveitei a reunião do Knaip. Eu estou vendo que a gente está com poucas pessoas aqui. O que que acontece? É o seu, deixa eu ver, o seu grupo, peraí. Deixa eu compartilhar uma O tela meu grupo aqui, peraí. iniciou com, Deixa eu o compartilhar grupo uma coisa iniciou aqui, com peraí. 8 integrantes, 4 comunicaram a desistência, abandono do curso, e 2 não se comunicam. Na verdade, um não se comunica há meses já, e o outro eventualmente aparece, mas não entrega nada. Então, digamos, tem 2 pessoas que de fato vocês estão vendo minha tela aí? Sim, tá. Olha só. Hoje nós estamos com 13 grupos. Foi uma confusão danada, por quê? Eu fui atrás de algumas pessoas que estavam em 2 grupos. Comecei a fazer as conferências e pedi ao pessoal. Tem alguém do grupo Criptofim aí? Sim. Tem sim. Alexandre, Jonas, Larissa, Marinalva, Maxwell, Soraya e Wilson. Ok. Exato. Isso. Tá Beleza? perfeito. Tem alguém do TI Turismo? Adriele, Sim. Adriele, Ana Paula, André, Fernanda e Jaqueline? Sim. Beleza? Sim. Então, vou só aqui, ó. Sim. Beleza. Bom que vocês já vão. Grupo Hackers da Gestão. Alexandro, Davi, Isabela, Jennifer, Luara, Luiz Miguel, Maurício, Mércia e Thiago. Aqui, só que a Mércia saiu hoje. A Mércia comunicou hoje que deixou o curso. Isso, A ela Mércia- saiu hoje. A Mércia foi uma baixa, ela deixou o curso, tá? Só comunicar a vocês. Tem uma outra aluna também que acabou de me comunicar agora, que deixou o curso, só que eu estou perguntando o nome dela, ela não respondeu ainda para mim. O grupo 4, desenvolvimento web, só está o Diego. Os outros 2, que eram no grupo 3, 6, saíram. Diego tá aí? Diego? Tá, depois eu vejo com o Diego. O grupo 5, Silver Team. Abdon, Álvaro, Jerusa, Gustavo, Giovanni e Júlio. Estão aí? Tem alguém aí? Ivo, Júlio, presente. Sim, professor. Boa São noite, esses, Júlio, Júlio. presente. Abdon, Álvaro, esse. Jerusa, Gustavo, Giovanni e Júlio César. Isso mesmo. Beleza. O grupo Luanda. Arminda, Bruno, Cassiano, Gregor, Hércules, Jonathan, Catrine, Keila e Paulo Rogério. Isso aí, somos nós, Por professor. aqui. Show. São os 9, né? Isso aí, Correto? firme e forte. Beleza. Grupo Titãs. Alisson, Douglas, Jaciara, Lorenzo, Pedro Henrique, Sheila. Boa Professor, noite, tô alguns aqui. saíram do grupo. Quem saiu? Quem tá O falando? Alisson, Sheila? Sheila tá falando. Alisson saiu? Saiu do grupo ou saiu da pós? Saiu da pós. Foi o que ele me comunicou. Tanto que eu até falei com o senhor que eu falei, Sim. pedi a eles para avisarem ao senhor. Eu tô vendo, acho que não. Alisson e Jaciara. As duas saíram, os dois saíram. Os dois saíram. Beleza. Vou entrar em contato com eles amanhã. O Ok. resto mantém. 1, 2, 3, 4, 5 estão lá, correto? Isso, correto. O grupo Cronos é o meu xará aí, Daniel Borges, e o Fabiano. É isso, Fabiano? Isso. Éramos 8 e restaram 2 a princípio, né? Não temos o controle sobre quem evade ou não o curso. Pelo menos 4 comunicaram que sim, outros 2 não se comunicam, então não sabemos o que aconteceu. Beleza, Fabiano.
Depois eu mando a mensagem para você, tá? Vou trocar uma ideia com você. Tá, obrigado. Os matutinhas, Aline, Camila, Guilherme, eu não sei se é Jana ou Janali, Larissa, Nilson, Patrick e Sabino. São esses? Sim, aqui é o Patrick, professor. Todos esses aí seguem. São todos esses, Patrick, beleza? Sim, Valeu. todos esses. Tem um grupo aqui que está sem o nome. Que é Oi, Ana professor, Virgínia. boa noite. Oi. É o nosso grupo. Na verdade, é que a gente manteve grupo 7. Então, aí depois a gente falou, tem que nomear, aí a gente Isso. pensa em colocar Seven, enfim, mas é o nosso grupo, que antes era, inicialmente, quando era numeração, era 7, tá? Tá, pode ficar Seven? Pode. Então vou deixar Seven. Perfeito, pode Ana ser. Virgínia, André, Certo, Carlos certo. Eduardo, Daiane, Johnny, Raquel e Romero. Perfeito, somos nós. Carlos presente aqui. Todos mantêm. Sim. Isso, estamos aí, presente. Beleza. Essa ordem aqui eu coloquei, assim, por que eu pedi, só para explicar para todos. Porque eu pedi nome, para não ficar caracterizado com um número. Aí a gente cria um nome, só para a gente poder fazer as apresentações. Não na pasta que vocês vão criar lá dentro do Drive, que o professor Quinato compartilhou, grupo concretiza, grupo Seven, beleza? Fazer assim. O grupo concretiza Ângelo Ponciano, Bruna, Francisco, Raíssa e Renata. Tem alguém aí? Sim, Quem está aí? Sim. Renata e Raíssa. São esses mesmos, Renata e Raíssa. 2, 4, 5. Sim, Ângelo, Bruna, Xavier, Francisco, Raíssa e Renata. isso. O outro grupo é o Prolog. Tem alguém aí? Alexandre, Everton, Flávia, Guilherme, Pablo e Roberto. Tem alguém aí? Desse grupo? Não tem ninguém desse grupo? Beleza. Confirmar. Eu peço, pessoal, mas é isso aí, tá vendo, gente? Isso que a gente tem que ficar correndo atrás. Corre, marca, tem gente aqui que tem 2 grupos. O grupo 13, conectados. Tem alguém aí? Tem, Thiago tá aqui. Thiago, confirma. Everton, Felipe, Jefferson, Patrícia e Thiago. Isso, são esses mesmos. Pois é, o Everton tá no outro grupo. Tá em outro grupo, Everton? O Everton tá no grupo Prolog. Eu já mandei mensagem, já pedi confirmação e não fizeram. Tá vendo? É isso que confunde a gente. Já fiz isso direto e a gente perde um tempo muito grande fazendo essas conferências, ajeitando tudo isso. Então eu quero que você, por favor... Quem é o líder, Thiago? É você? O líder é a Patrícia. Patrícia, tá. Você pode pedir a ela para confirmar se o Everton tá no grupo de vocês ou no Prolog? Não, o Everton está no nosso grupo, inclusive participante. Eu acho que é no nosso que ele está atuando. Pois é, do Prolog não tem ninguém aqui. Então, bom, eu vou tirar o nome dele aqui e vou deixar ele só no grupo de vocês, então. Se ele tá atuante, beleza. Bom, são esses aí, Knipe. Ótimo. Então, a gente tem 13 grupos. A gente pode considerar 4, 4 e 5. Ou 5, 4, 4. Vamos começar com 5. Os 5 primeiros no primeiro dia, os de 1 a 5 no primeiro dia, né? Do 6 ao 10 no segundo e 11 dentro dessa ordem, né? 5, 4 e 4. Tá bom? Perfeito. Beleza. Bom, agora, Sheila, dúvida, Sheila? Fabiano terminou, Fabiano? Deixa eu só mostrar. Vou fazer um outro compartilhamento aqui rapidinho. Compartilha aí, Dana. Rapidinho para mostrar para eles que é o seguinte, pessoal. Estão vendo minha tela aí? Sim. Olha, aqui eu tenho a relação de todos os alunos, tá? A coluna B, nome do grupo. Eu já soube hoje que a Messi saiu, acabei de discar. E tem mais uma aluna que acabou de me informar, que também estou aguardando passar o nome para avisar. Nessa página aqui, tem um microfone aberto aí? É o meu, desculpa, deixa agora. Tranquilo. São essas pessoas que eu estava querendo saber se desistiram ou não. Esses que estão em vermelho já me confirmaram que desistiram. Alguns outros aqui, por exemplo, que eu coloquei em verde, já me confirmaram que continua.
Alguém sabe me informar sobre o Alexandro, a Aline, o Bruno, que não me informaram? Estão aí? Eu vou confirmar, aguardando a confirmação deles. Vocês receberam uma mensagem minha dessa disciplina aqui. O que quer dizer isso, pessoal? Para que vocês entendam, tá? Quando eu faço essa lista, a gente vai no Moodle, começou a disciplina hoje, passou uma semana, eu entro lá, quem acessou a disciplina? Quem não acessou, eu mando mensagem para aqueles perguntando, aconteceu alguma coisa, a gente pode ajudar? Houve algum problema? Ali, algumas pessoas já estavam 2, 3 disciplinas sem acessar. Por que eu mandei a mensagem para vocês? Você desistiu, aconteceu alguma coisa? A gente pode ajudar? Esse controle é feito por nós. Ou seja, a coordenação faz isso porque a gente não tem uma pedagogia voltada para a pós-graduação. Então, eu e o Knaip, a gente faz esse trabalho. Por que vocês têm contato com a gente direto? A gente disponibiliza o nosso telefone para vocês. O que tem acontecido, às vezes, desde que voltamos da greve, muita coisa acumulou. Apesar de nós termos trabalhado no período da greve, mas muita coisa acumulou. Então, a gente tem um turbilhão de coisas para fazer que, às vezes, a gente atrasa nas nossas respostas. Por quê? Tem que sair de emergência para o Rio, tem que sair de urgência para um lugar, são reuniões intensas, então às vezes a gente demora um pouco. Quando a gente mandar mensagem para vocês, entendo que é um controle nosso, é um lembrete, e se, caso algum de vocês esteja enfrentando dificuldade, a gente está aqui para ajudar. Tanto que muitas pessoas nos responderam, não, eu estava com um problema assim, assim, estou me dedicando. Não, pessoal, obrigado por perguntar, eu tive isso, mas estou colocando em dia até 31 de agosto, eu coloco. Se eu precisar de alguma coisa, o senhor me ajuda? A gente ajuda, faz alguma coisa. Isso não é problema para a gente. A gente só faz esse controle, isso é normal. Por isso que vocês receberam essa mensagem minha sobre essas disciplinas aqui. E eu marquei aqui. Aqueles que foram informando da existência, eu fui marcando aqui. Então, aqueles que não estão confirmados nos grupos vão receber um outro e-mail meu, tá? Para perguntar se vocês continuaram ou desistiram. Isso é perfeitamente normal. Até porque, em função da greve, a turma de vocês foi o maior índice de desistência até agora. Por quê? A greve. A greve, de fato, os 3 meses bagunçou pra caramba. E nós chegamos a apontar isso, chegamos a colocar isso em foco, porque se parasse o índice de desistência poderia ser maior. Simplesmente disseram para a gente, é consequência da greve, e a gente não pode ir contra, a gente não pode proibir a greve. Como o professor Knaip disse, nós tentamos colocar como atividade essencial, conversamos com o reitor, no gabinete dele, eu, o diretor-geral, e eu como coordenador de pós, diretor de administração, Knaip como diretor-geral, coordenador de pós, e o diretor de ensino, professor Henrique. O reitor disse, se vocês colocaram, beleza. Só que o comando de greve tinha um negócio de comitê de ética que simplesmente não considerou a pós como essencial, e o comando de greve que definia tudo. Por isso é que vocês não continuaram as atividades de forma total na pós. Apenas nós recomendamos. Façam, a gente deixa a disciplina aberta, e quando vocês voltarem, a gente libera as atividades. Foi isso que aconteceu. Tá bom, pessoal? Eu tenho o Fabiano com pergunta e depois a Jaqueline, se eu não me engano. E Fabiano, Sheila e Jaqueline. Isso. Fabiano terminou? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, Fabiano? Não era isso concluído, só que esqueci de tirar a mão. Valeu, Fabiano. Valeu. Sheila, por favor, sua pergunta. Oi, boa noite. Só para avisar antes, professor Daniel, essa planilha que o senhor mostrou, eu acho que na primeira planilha tem esses 2 alunos que eu comentei que saíram, o Alisson e a Jaciara. Aí depois dá uma olhadinha, por favor. Tá, a Jaciara não estava aqui, não. Na primeira planilha, Jaciara, Alisson e a Jaciara. Alisson E e Jaciara. Jaciara. Tá, eu vou olhar lá então. Alisson e Jaciara. O nome do Alisson está aqui. Alisson Vicente da Silva. Isso, ele saiu. Saiu. Vou ver se ele comunicou. E a Jaciara. Tá ok. Obrigado, viu? Eu sempre estou recomendando a eles, quando tem essas desistências, para avisar o senhor, como eu tinha dito, né? Antes de qualquer coisa. Eu fiz um e-mail e pedi ao pessoal que se confirmassem
a desistência ou não. E aqueles que me informaram desistir, eu peço, a favor, enviar um e-mail para a secretaria, formalizando, para ele poder fazer o cancelamento da matrícula. Tá. Isabela, sim, A permanece 31. Tá joia, obrigado, viu? minha pergunta Pode é, falar. eu não sei se vou ser muito repetitiva com as coisas que já foram ditas, mas é só para confirmar o que a gente precisa entregar. Pelo que eu entendi, essa apresentação que a gente vai fazer na mostra de gerenciamento de projetos vai ser a apresentação que vai servir tanto para a matéria de custos, como para a apresentação final, certo? Sim. Que vai ser no dia 23, 24 e 25. Isso. E nessa apresentação, a gente vai precisar criar um vídeo de 10 a 15 minutos, Isso. usando como base o Life Cycle Canvas. Isso. Mas a gente pode colocar outras imagens para incrementar, certo? Pode. Fica a critério de Vocês vocês. têm entre 10 e 15 minutos para fazer a apresentação de vocês. Utilizem o que vocês acharem conveniente e interessante. Ah, entendi, tá bom. Deu, E a entrega tá bom? do dia 20 é o projeto escrito. Então, nem tudo que a gente Isso. colocar necessariamente precisa estar na apresentação, até porque provavelmente vai ser muita coisa e não vai dar tempo. Isso. Isso. Tá, então tá ótimo. Obrigada. Excelente, Sheila. Próximo. Vamos ver quem é o próximo. Daniel, vamos ver aqui. Jaqueline. A Jaqueline. Jaqueline Mendes. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Professor Daniel, Pois não. referente à sua disciplina de aquisições em projetos, Sim. lá não tem nenhum quadradinho que a gente possa enviar os arquivos. Tem como você dar uma verificada lá que está faltando para enviar os arquivos de aquisições de projeto? Deixa eu ver aqui. Acabei de liberar lá agora. Para mim já está disponível já. Para mim não tá. Então, se tá para um, tá para todos, porque tava oculto. Eu não tinha percebido. Foi o Patrick que perguntou, né, Patrick? É porque eu entrei Isso atrasada, mesmo, mas porque eu tô no trabalho. logo depois eu testei e funcionou, professor. Tá beleza? Não, tá. Depois Tá você onde testa. o... Tá lá o link lá, eu liberei, tá liberado para fazer entrega lá, tá certinho, não. Deixa eu ver aqui, ó. Tá sim, é postar, envio, tá aqui, ó. Depois você confere lá, Uhum. Tá bom. tá bom? Qualquer bom. coisa você me fala, tá? Às vezes, Tá. às vezes vezes- reiniciando a página, ele volta a funcionar. Porque pode estar com. Ou limpando o cache, você sai do navegador, reinicia, que ele limpa o cache e você consegue às vezes. Acontece isso também. Bom, Tá bom, então. pergunta do André. Que naipe todos os alunos precisam gravar? Não necessariamente. Tá? Se vocês conseguirem envolver todos na gravação, ótimo. Se não, vou dar um exemplo. O trabalho a equipe é eu, o Daniel e a Bela. Tá? Vamos supor que só o Knaip faz a apresentação. A apresentação não ficou boa? O Daniel e a Bela vão ter a mesma nota, tá? Então, cabe ao grupo definir. Se um fizer, tá? Agora, é interessante que vocês pratiquem essa questão da apresentação, né? Porque é uma oportunidade de vocês estarem falando, se comunicando, tá certo? Uhum. Algo mais? André, ok a resposta? Ok, professor, muito obrigado. Ótimo. Bom, só para fazer mais um apanhado, né? Quando o curso foi concebido, ele contempla as disciplinas de gestão no primeiro período e no segundo semestre, né? Vocês têm aí COBIT, ITIL, mais o que, Daniel? Fala para eles. No segundo semestre vocês têm. A primeira disciplina é planejamento estratégico e competências humanas, que é uma parte voltada para administração, recursos humanos e gestão de pessoas. A segunda disciplina é Tópicos Especiais 1, contratação de TI no serviço público, de acordo com a IN 4/2019, atualizada pela 01/2020, que é com o professor Juliano. Tópicos Especiais 2 e 3 são
gestão da propriedade, como é que é? Empreendedorismo e Empreendedorismo, gestão economia de criativa, propriedade intelectual. gestão e Comigo e propriedade com a intelectual, Patrícia. que é a CNAIP com a Patrícia. A quinta disciplina é gerenciamento de serviços em TI, ITIL 3.1 e ITIL 4 Foundation. A sexta disciplina é governança em tecnologia da informação, COBIT 5 e COBIT 19. O que diferencia essas disciplinas? A primeira e a segunda, que são disciplinas mais isoladas, os professores trabalham com a metodologia deles. A partir de tópicos 2 e 3, o professor Knaip e a professora Patrícia, trabalham em conjunto. Então, vocês vão desenvolver um trabalho com eles, que é o MVP, que é um produto mínimo viável. Dentro desse MVP, e aí os professores podem ou não, e vocês podem ou não, definir se continua o mesmo grupo ou se montam novos grupos. O que já aconteceu? Já aconteceram de grupos se desmancharem e reconstruírem e grupos se manterem. A quinta disciplina, que é gerenciamento de serviços, provavelmente o Eli pede que vocês montarem um catálogo de serviços de TI em cima do MVP que vocês construíram, em cima do trabalho que vocês fizeram com a Patrícia e o Knaip. A sexta disciplina, que é o COBIT, e aí é comigo, governança de TI, vocês vão pegar os domínios do COBIT, os processos do COBIT, que são domínios de gestão e governança, e adaptar os processos para o MVP que vocês fizeram. Ou seja, vocês vão pegar o MVP que vocês fizeram, vão criar um catálogo de serviços. E na outra disciplina, pegar os domínios do COBIT e os seus respectivos processos e elencar em qual deles e como eles trabalham no MVP de vocês. Por isso é que o foco do segundo semestre é governança em tecnologia da informação. É governança e gestão. Primeiro período, todo focado em gestão de projetos. Segundo, em governança. Aí a gente pega mais essa parte. Aí vai uma dica Uhum. valiosa. Vocês estão construindo um projeto no primeiro semestre. Vocês podem continuar esse trabalho nessas disciplinas. Então, lá, empreendedorismo e propriedade intelectual, vocês podem utilizar essa base. O que vai acontecer depois de um ano? Vocês vão ter uma vasta documentação. O que vocês vão precisar fazer no terceiro semestre? O TCC. A dica é: utilizem esses trabalhos, né, para construir o TCC de vocês. Vocês vão ter muito material, né, e a partir daí vocês essa quantidade, né, de material dá base para vocês construírem aí um artigo, um produto, um projeto, né, e finalizar o curso. Então, o grande desafio, né, ou talvez a parte não é mais difícil, né? O grande desafio é o primeiro semestre, é entender essa metodologia. A partir do momento que o aluno compreende a metodologia, que ele vai trabalhar baseado em projeto, e ele vai reutilizando e vai ampliando esse material, ele tem um conteúdo amplo e com base para concluir o curso. Tá? Então, fica a dica. Claro que, eu tenho um grupo de 6, 9 pessoas. Lá no TCC só pode ser feito por 3 pessoas. O que vocês podem fazer? Desmembrar lá na frente esse trabalho em 3 partes, se for o caso. Tá? E cada grupo, né, essa redistribuição do grupo em 3 grupos de 3, se for o caso, faz uma parte. Né? E aí sempre fazendo uma citação ao documento inicial que foi concebido pelo grupão. Tá? Isso facilita muito e agiliza a conclusão do curso. Tá? E vocês trazem toda uma base prática de uma construção de um projeto. Então, essa é a dica. Eu sempre falei isso com vocês, lembram? Trabalho em grupo, você tem um projeto, e vocês poderiam fazer um subprojeto, 3 subprojetos, fazer o TCC. É isso, entendeu? Bom, Daniel, tem uma pergunta aqui do
A Jaqueline, acho que tinha uma pergunta, né? Falou que tinha outra dúvida. A Sheila. A Sheila. Sheila, dúvida? Isso, obrigada. Pegando um pouco um gancho nesse assunto que vocês tocaram, eu queria perguntar nesse primeiro semestre em relação aos projetos que vão possivelmente gerar um aplicativo, por exemplo. Que a ideia inicial seria iniciar um protótipo. A gente poderia fazer nesse primeiro momento um teórico de como seria ele e colocar no MVP o protótipo para funcionar, certo? Lá na disciplina de empreendedorismo e propriedade intelectual. Então, para esse momento dessa documentação e tudo, a gente faria mais o teórico de como deveria ser. E colocar ele para funcionar, por exemplo, se a gente gerar um aplicativo, a gente poderia somente colocar as telas que a gente imaginar serem utilizáveis e, no segundo momento, colocar realmente para funcionar onde quer que a gente aplique. Isso. Então, no tá bom. segundo semestre. Tá ótimo, certo? obrigada. Respondido. Respondido. O Aliston pergunta: Oi, na disciplina de gestão de risco, qualidade de partes interessadas pede, além do mapa mental de riscos, Respondido já aí no grupo. Já foi? Já respondi ele aí. Já, observa que está embaixo, já respondi ele. Show. Sobre o diário de bordo, existe uma estrutura específica para as postagens, Daniel? Ou devemos informar apenas a parte dos trechos do projeto que nós desenvolvemos no trabalho em grupo? O diário de bordo como o próprio nome diz, diário. Só que a gente sabe que vocês não vão preencher todos os dias, mas ali vocês fazem um resumo da participação de vocês. Por quê? Porque aí eu vou ver no diário de bordo, a gente lê os diários de bordo e ver a participação efetiva do que cada um fez e como está a comunicação do grupo de todos. Isso é normal, tá, gente? A gente pede todo o diário de bordo. É um trabalho do grupo, mas o diário de bordo é individual. Vocês vão relatar a participação de vocês no projeto. Vocês vão ver no término da disciplina, né? Se vocês olharem para o diário de bordo, vocês vão ver a evolução de vocês dentro da disciplina e dentro da construção do projeto. É uma forma de documentar tudo que vem sendo feito. Pessoal, mais alguma dúvida? Diego, fala, meu amigo. Boa noite, pessoal. Daniel, Boa noite, Ricardo, Diego. todos os alunos. A dúvida que gerou agora, nesse exato momento, é a seguinte: e os grupos que estão muito grandes, certo? Lá com 8, 9 pessoas, será que não existe a possibilidade, conforme a gente conversou, de mais para frente, talvez, diminuir o número dos grupos muito numerosos, a fim de preencher os grupos que já estão com 2, 3 pessoas? Porque, como nós dissemos, 2 pessoas é quase inviável. Diego, eu te respondo. Lá no começo, eu disse a todos, mínimo 5, máximo 9. Não sei se você lembra. E aí começou. A greve bagunçou pra caramba. Por quê? Tem grupo que manteve os 9 e os 9 trabalhando. O seu grupo, por exemplo, eu passei aqui os grupos mais cedo, já não tinha chegado ainda fiquei de ver com você. Tá só você no grupo, por exemplo. O grupo do Fabiano, tá só o Fabiano e o Daniel. Então, ou seja, um grupo tem uma pessoa que é uma equipe e no outro é uma duoquipe, que é o Fabiano e o Daniel. Eu já devia ter marcado uma reunião com vocês, a gente não conseguiu, falta de tempo, porque estava no evento lá no Rio, lançamento do livro, depois teve banca, reuniões à noite. Eu pretendo marcar falar sobre esses grupos na segunda ou terça-feira, ver se eu mando o link amanhã da vez, para a gente conversar sobre isso. Porque se não tiver jeito, pelo menos para agora, o que eu estou vendo não compensa, por exemplo, o seu projeto está praticamente pronto. O do Fabiano Daniel acho que está quase pronto também, não está, Fabiano? Me confirma, por favor. Vocês já adiantaram bastante coisa, não já? Exatamente. Então, por exemplo, seria injusto agora eu pegar, por exemplo, pegar o Diego, o Fabiano e o Daniel e alocar no outro grupo, está tudo pronto. Então, assim, o que eu estou vendo e eu já sentei com o Guilherme para a gente conversar, porque nós não batemos martelo por falta absolutamente de tempo para isso. Ontem, hoje, por exemplo, a gente não conseguiu parar. E na época tinha um evento para ir hoje, chegou do Rio ontem, quase 11 da noite, não pôde no evento hoje, foi para o campus, nem eu nem ele conseguimos parar. Mas Tivemos no que próximo parar. semestre, Daniel, acho que
os grupos que estão menores podem dialogar entre si e criar outros grupos, né? A gente falou Isso isso. é possível. Eu disse isso para ele. Só que, por exemplo, o Diego tinha um projeto pronto, o Fabiano e o Daniel estavam andando com o projeto. Aí, com a greve, o pessoal sumiu. Aí, depois que voltou a greve, a gente atrás do pessoal, né? Até porque eu não poderia obrigar ninguém a fazer nada durante a greve. A gente indicava, pessoal, adiante, se puderem, tal, tal. E a gente manteve o diálogo, como muitos nos perguntaram, a gente atendeu. Teve muita gente que antecipou muita coisa. Só que, por exemplo, entraram 100 pessoas e a gente nem bem chegou, nem chegamos à metade, claro, por causa da greve, nós tivemos 28 desistências. Ou seja, o maior número até hoje, mas não é por causa de vocês, né? Sou eu no Equinaipe. Foi exatamente greve. E as pessoas ficam, de fato, desmotivadas, porque você entra com todo o gás. Aí, de repente, vem um movimento que para e vocês não têm como fazer nada. Todo mundo, ou uma grande parcela, acaba desanimando e não fazendo. Mesmo que você esteja por aqui conversando, atendendo o pessoal, infelizmente, a gente não conseguiu manter todas as pessoas. Daniel, mas o Oi. importante é que a gente está na reta final do Exatamente. semestre, né? Quem conseguiu se manter, né? Apesar desse desafio, dessas dificuldades, a coisa agora vai caminhando, a metodologia passa a ser compreensível, né, por vocês e a coisa vai fluir. Tá? Então, parabéns a todos que permaneceram e vamos junto nessa caminhada. Acreditem nessa proposta que a coisa vai dar certo. Tá certo, Diego? Então, no próximo semestre, vocês podem dialogar os grupos menores, né? E fazer aí uma adequação. Até porque, quando a gente propõe a construção de grupos entre 5 e 10, tem um objetivo por trás disso. É fazer com que vocês dialoguem entre vocês. Porque quando você vai atuar em um negócio, tá? A tendência é que você tenha uma equipe para liderar. Tá? Então, uma das coisas que a gente quer muito dentro dos grupos é isso. Né? Conflitos vão acontecer. No dia a dia, quando eu me deparo com um conflito, o que eu, como profissional, vou fazer? Tá? Eu tenho que criar uma estratégia, não é chegar e eu demito. Não, não é isso. Né? Eu vou criar uma estratégia para trazer esse grupo que está desmotivado para a construção do todo. Tá? Então, faz parte, né, desse grupo trabalhar até a motivação do outro. Pessoal, vamos lá, não desiste não. Pô, a gente construiu até aqui, olha que legal, vai sair uma coisa bacana. Né? Isso é importante, porque no dia a dia de vocês, como líderes de projeto, em determinado momento, vocês vão ter que motivar a equipe. Vocês vão ter que levantar a moral do grupo e falar, gente, olha só, existem desafios e nós vamos juntos até o final. Tá? Então, esse é o papel do gestor. Tá? Construir estratégias para que o grupo continue junto até o final. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, eu discordo do Daniel, o Daniel discorda de mim, e não é por isso que a gente vai dizer, vou sair do teu grupo. Não. Pô, Daniel, peraí, vamos chegar aqui a um consenso, né? Eu compreendo a tua linha de pensamento, a minha é diferente, e vamos chegar aqui a um consenso, né, para a gente construir e chegar ao fim desse projeto. E muitas das vezes, quando chega ao fim do projeto, a gente olha e fala assim, caramba, lembra lá atrás que a gente teve uma divergência em relação a isso? Isso passou, você errou, eu errei, e a gente aprendeu com esse erro. Agora vamos em frente. Então, a cada dia a gente tem a possibilidade de aprender. E gerir equipe é o mais importante. Tá? Então, quando você tem um grupo de 1, 2 pessoas, você não está fazendo esse exercício. Você tem uma fragilidade nessa proposta de aprendizado. Tá certo? Então, no próximo semestre, a gente vai voltar a dialogar e vocês, com certeza, vão fazer aí as adequações nesses grupos.
Tá certo, Diego? Conseguiu Só compreender? mais uma coisa, professor. Só um detalhe. O Tainan, ele segue comigo, tá? O Bruno, eu não sei se ele formalizou aí a saída dele no IFRJ, mas ele falou que ia sair. Enfim, eu não sei Quem, se já chegou Diego? para você. Quem? O, Segue com eu, você? Quem o segue com você? Tainan segue comigo, trabalhando comigo em equipe. Tainan? É, eu não sou uma equipe. Então, são dois Ele tá equipes, né? trabalhando comigo. Pois Ele é, tá mas trabalhando comigo. no seu grupo que tá aqui, só tá você o nome que foi passado para mim. Então já Aqui que insere o Não, nome dele aí, Daniel. eu tô procurando quem é não. Tainan, que eu tô procurando o nome aqui dele aqui, que eu não tô achando o nome dele aqui, não, ué. Eu mandei o doc com o Tainan, Bruno e eu. Só que o Bruno falou que ia sair do IFRJ. Ué, pera aí. Bom, O então você Tainan não vai tá. conseguir Tá localizar bom. aí. É, localizei aqui na lista, mas lá lá não localizei ele, não. Estranho. Mais alguma Beleza, Tainan questão, George. Diego? tranquilo. Então, pera aí, já foi respondido, agradeço a vocês e deixo a sugestão de que nesses grupos massivos com 8, 9 pessoas, onde pessoas estejam invisibilizadas ou não estejam satisfeitas, que se interessem pelos grupos menores para que os grupos menores não se desfaçam, entendeu? Porque os projetos são Uhum. interessantes. Até mais, Valeu, obrigado. Diego. Ô, Diego, Jaqueline. Diego, Oi. o Tainan, não tô vendo o nome dele nem aqui no Moodle. Ele continua, tá no doc, eu vejo ele no Moodle, no e-mail que mandei para você, você vai encontrar o perfil dele lá, Tá, estranho. certo? Tô procurando aqui. Tá bom, valeu. Estranho. Falou. Quem mais? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor, eu queria saber como é que vai ficar o calendário nesse segundo semestre. Vai começar em novembro? Você vai começar Não, só nós ano vamos que vem? divulgar ainda. O calendário vai começar dia 2 de outubro. 2 de outubro? Mas É, aí eu consigo. Ah, tá. Porque vai consolidar as notas do primeiro semestre, né? Isso, como eu disse, lá na volta à greve, quando soltou o calendário, vai iniciar dia 2 de outubro e terminar dia 15 de março de 2025. Ah, tá. Beleza. Vai ter recesso? Na EAD, a gente coloca direto. Vai ter o recesso do presencial. Mas como o nosso curso é EAD, a gente coloca o calendário direto. Sempre foi assim, tá? Sim. Tá. Aí, no Sim. caso, o terceiro semestre, que é os artigos, vai até julho, mais ou menos? Deve começar, estou supondo, tá? Não saiu ainda o Aham. primeiro semestre de 2025. Eu estou supondo que, terminando dia 15 de março, deve ter os 15 dias de férias docente. Porque, como é finalização de um ano para o outro, tem que ter um prazo para a secretaria fazer a finalização dos alunos que estão concluintes e a inserção dos alunos que estão iniciando. E esse é um trabalho que demora um pouco. Então, provavelmente, vai levar um tempinho mais. Então, por isso que eu estou achando que tem 15 dias. Deve começar, e eu estou supondo que vai começar em abril. Não é nada certo. Se começar em abril, até abril, maio, junho, julho, agosto, possivelmente até setembro para defender o TCC. Isso é possivelmente. Mas eu só consigo dar essa informação para vocês quando sair o calendário 2025. Por enquanto, a gente ainda não tem, tá? Não, tá bom. Beleza? Era Jaqueline, só para eu tentar me reorganizar, porque eu Mas trabalho, começa né? 2 de outubro. Aí fica complicado. E faço turno, aí Uhum. complica um pouco as coisas. Só para te tranquilizar, Jaqueline, e aí a todos, né? Naquele período lá de Natal, Ano Novo, né? Nenhum professor vai colocar uma atividade Não, a é. ser entregue nessa data, tá? Então, ou se coloca antes ou se coloca lá para janeiro, fevereiro, março, janeiro depois do dia 15, tá? Isso aí a gente tem essa compreensão e a gente vai estar até dialogando com os professores, tá bom? Tudo bem, Certinho. Jaqueline? Beleza, certinho. Não, Valeu. essa parte eu sei que não acontece, né? Era só mesmo para eu tentar ver me programar, porque eu trabalho e faço turno, aí complica às vezes um pouco as coisas. Ah, Tá beleza. ótimo. E o que precisar, a gente está sempre à disposição. Diga, Paulo Vieira. Isso, professor, só para lembrar,
Faz tempo que a gente vê matéria com Life Cycle Canvas. Se a gente precisar voltar nos vídeos, nos templates, está tudo lá acessível para a gente poder. Inclusive, tem template lá para a gente buscar, porque eu lembro que os vídeos eram Eu, muito eu bons, vou, só que. eu vou mostrar para vocês ele também, eu vou fazer uma aula com vocês sobre ele, para explicar a Tá vocês, ótimo, beleza? tá ótimo. Provavelmente E semana que vem daí? eu já faço isso. Se puder botar, Daniel, o templatezinho dentro da pasta lá, Sim. Eu vou ajuda. colocar o link. Eu vou colocar o link porque ele é da web. Vocês fazem direto na web e Legal. salvam em PDF. É. Ah, perfeito, ótimo. Show? Eu lembro que era assim, algo bem intuitivo, assim, mas Sim, sim. faz tempo, professor, que a gente viu, então dá aquela. Tem que relembrar, né? Não, show. Tá ótimo, professor. Quer ver? Ó? Vocês vão. Olha ele aí, ó. Pera aí. Estão vendo aí? Isso, estão vendo. Então, aqui você tem. Você vai salvar no projeto, você vai colocar seu título. Você pode exportar o projeto em PDF. Verde tá ok. Amarelo precisa, você tá no limite. O vermelho, atenção. O ciclo de vida, você tem aqui a iniciação, planejamento, monitoramento, execução e encerramento. Você pode marcar isso lá, a data, o local. Aí você tem aqui as justificativas, o produto, parte interessada, as premissas, riscos, tudo completinho aqui. Basta você fazendo aqui, ó, e acrescentando. A gente vai falar sobre isso. Depois você vai aqui, ó, exportar o projeto. Aí ele vai salvar aqui ó, o projeto de vocês. A gente faz a documentação todinha. Ele é bem intuitivo. Na verdade, ele é uma junção do Canvas, né? Daí tinha uma PMC, que é o Project Model Canvas. O autor não terminou. Aí o Manuel Veras foi chamado para terminar. Ele terminou e em cima do Project Model Canvas, ele criou um ciclo de vida do Canvas, que é o Life Cycle Canvas. E demonstrou. Ele deu palestra para nós o ano passado, na aula inaugural. Para vocês verem, até a aula inaugural nossa esse ano ficou prejudicada por causa da greve. A gente não conseguiu pessoas para atender a palestra de vocês. E a gente faz sempre evento. Eu estou atrás do cara do PMI para fazer com vocês ainda, mas agora ele ficou sem agenda. Então, assim, a gente corre atrás de tudo isso. Mas, infelizmente, algumas coisas não dá para a gente fazer. Eu vou trazer para vocês ainda o Life Cycle Canvas. Vou colocar o link aqui para vocês. Se vocês quiserem já ir olhando, tá? Estou colocando aqui no chat. Alguém mais? Tem alguma pergunta? O Alexandre pergunta: é possível aumentar o prazo das atividades? Quais atividades, Alessandro? Você está falando Quais, em Alexandre? relação a quais disciplinas? Qual ou quais, né? Lembrando que. Boa noite, professor. Pode Boa falar. noite. Algumas atividades, eu estou faltando fazer a última matéria, que é de gestão de recursos humanos, comunicação e aquisições. Pelo visto, elas vão até o dia 31. Queria saber se é possível aumentar essa matéria para a próxima semana, quem sabe. A gente prorroga, sem problema nenhum. É aquilo que eu falei logo no início. Eu tinha colocado até 31/8 para que vocês tentassem se organizar e fizessem. E deixassem o mês de setembro para o projeto. Caso fosse necessário uma prorrogação, a gente teria uma gordura durante o mês de setembro. Se for te ajudar, a gente prorroga até a próxima semana, sem problema nenhum. Ótimo, obrigado. Eu só preciso que me lembre depois para poder fazer, tá bom? Pode Ok, mandar tranquilo. manda mensagem para mim que eu faço depois lá. Tá ok? Tá ok. Valeu. Alguém mais? Bom, só para resumir, a forma de apresentação do trabalho, né, do trabalho final, que junta as disciplinas de gestão como um todo, vai ser através da construção de um vídeo utilizando o Life Cycle Canvas, né? E o prazo para construir esse vídeo ele tem de 10 a 15 minutos. O prazo de envio é até o dia 20 de setembro. Pessoal, não dá para prorrogar, porque eu e o Daniel precisamos pegar esses vídeos, abri-los, né? Vou ver. Aí vamos supor que um grupo o vídeo não abre, né? A gente tem que fazer o contato e dizer, ó, seu vídeo não abriu. Então a gente vai abrir os vídeos, já vai colocar ele no ponto de bala e
nas apresentações, a gente começa dizendo ao grupo tal, né? Estamos aqui com o vídeo, coloca o vídeo. E depois o grupo tem 15 minutos para abertura de perguntas, para pergunta e resposta, tá? E ao final do evento, todos vão receber o certificado como apresentadores de trabalho, tá bom? É mais uma forma aí de valorizar o trabalho desenvolvido por vocês ao longo do semestre. Pessoal, mais alguma Knaip, dúvida? só um Diga. pouquinho. Ô, Diego, tá por aí ainda? Diego? Tô sim. Tá. Eu Tô achei sim. o Tainan aqui. O Tainan me respondeu o seguinte: quando eu mandei o e-mail perguntando o pessoal que estava sumido. Ele teve alguns problemas familiares com perda de parentes e estava tentando ficar. Por isso é que o nome dele não estava lá. E quando foi feita Ele aquela falou, conferência, estava o seu nome sozinho do grupo, que eu me lembro daquele assunto que a gente conversou. Por isso que eu te perguntei, tô achando estranho. Achei nas minhas anotações aqui, tá aqui, que eu fiz um controle de todos os alunos. Quem pediu para cancelar a matrícula, quem estava voltando, porque eu mandei um e-mail para todo mundo, ele me respondeu isso, tá bom? Por isso que ele estava ali, tá? ele falou a mesma coisa para mim, É. só que o doc eu mandei com o nome dos três, o meu, do Bruno e do Tainan. O Bruno Sim. saiu oficialmente, segundo ele me disse. O Bruno Martins Costa Isso. não fez comunicação oficial, não, tá? Ele falou que ia sair do IFRJ e do grupo, ele não saiu do grupo. Ele não fez comunicação oficial, não. Continua o nome dele ainda. Tá, se você quiser, Bruno eu dos mandei ele. Santos. Bruno Martins Costa. Isso. Não fez comunicação oficial, não. Vou procurar Tá saber joia. também. Valeu. Obrigado, tá? Falou. Bom, na minha parte. Tá, peraí que Professor, alguém uma fez última alguma pergunta. Show. pergunta. Diga, Tá. Paulo. Isso, uma última pergunta, professor. Desculpa se essa pergunta é muito estúpida, mas assim, a Não. cabeça está tão confusa já. Além desse projeto que nós estamos entregando nesse grupo, nós temos que fazer o nosso trabalho final, nosso TCC final, que vai ser um outro projeto. Esse daí, se eu não me engano, ele é em dupla, não lembro agora. Pode ser individual, Trio. dupla ou trio. Até Isso. É o Perfeito. final, trabalho de conclusão de curso. Que é a Pode ser um conclusão de curso. produto, pode ser uma monografia, pode ser um artigo. Se vocês conseguirem, por exemplo, publicar um artigo agora no segundo semestre, vocês podem usar esse artigo como TCC, mas lembrando que são 3 pessoas, e eu vou explicar uma coisa. Na turma do ano passado, teve um grupo de 6 pessoas que publicaram 3 artigos. Aí você fala, mas como é que eles fizeram? 2 usaram um artigo, 2 usaram outro artigo, um partiu para um TCC solo e o outro usou o terceiro artigo. O que aconteceu? Colocaram nos padrões do IFRJ para apresentar, mesmo tendo publicado uma revista de classificação Qualis B2. Só que como eram 6, é limitado a 3, eles não quiseram fazer dessa forma, então eles dividiram entre eles os artigos para fazer a apresentação como TCC. Por isso que quando eu falo com vocês assim, vocês têm um projeto, e se vocês estruturarem de forma que vocês consigam tirar subprojetos, um grupo de 9, você tem 3 TCC. Entendeu? E já teve um grupo, por exemplo, orientado pelo Knaip, eles conseguiram até registrar um software, 2 grupos, mesmo assunto, só que trataram de forma separada. E aí conseguiram registrar um software. 3 e 3. Era um trabalho, subdividiram em 2 e fizeram um TCC. Então, se eu pegar esse projeto ou o nosso grupo fizer mais de um projeto, por exemplo, a gente pode pegar esse projeto e fazer, por exemplo, uma publicação dele. Ele seria Isso. possivelmente um trabalho. Tá bom, professor. Isso é. É mais para lembrar mesmo que me deu um nó na cabeça agora. Show. Tá bom. Sheila, respondendo Muito você. obrigado, professor. Desculpa, Paulo. Sheila, pode nos passar depois a divisão dos grupos com as datas de cada apresentação? Ainda não montamos o calendário. Até lá para o dia 10, 12, a gente faz isso. Porque eu estava tentando a reorganização dos grupos, mas a gente está propensos a deixar da forma que está, para não cometermos injustiça. Mas isso a gente ainda vai conversar ainda na semana que vem. Por isso que não temos a data ainda. Assim como também, acho que foi a Jaqueline que perguntou mais cedo, o horário do semestre que vem. A gente não definimos. Até o dia 24 de setembro, a gente tem para poder entregar, para poder criar as disciplinas do Moodle. Mas ainda não está pronto o horário, não, porque tem muita coisa para ser feita e o horário é feito por eu que faço esses horários todos, tem que parar uma hora e fazer tudo. Ok?
Mais alguma pergunta? Pessoal, lembrando sempre que qualquer dúvida podem mandar para a gente. Se não se sentir à vontade em mandar no grupo, porque fica com vergonha o time dele, manda para a gente, que a gente vai e responde no grupo para todo mundo ficar sabendo. Perfeito? Mais alguma pergunta? Bom, então, pessoal, Ô, alguém Carlos, perguntou? tem a gravação que não é para postar a gravação depois. Isso. Show? Aí Bom, fica mais fácil para você ainda. resumo, o que nós falamos, né? Nós falamos que tiramos aí as dúvidas em relação à disciplina de gestão de custo e cronograma, explicamos que o trabalho vai ser apresentado na segunda mostra de trabalho de gestão de projetos, que vai acontecer de 23 a 25 de setembro. E a data limite para envio do trabalho, tá? Tanto dos documentos de gerenciamento como um todo, né? E o vídeo que vai ser construído, né, é o dia 20 de setembro. Tá? Então, faço um convite aí para todos que puderem abrir as câmeras, né, para a gente tirar uma foto para marcar aí essa aula de dúvidas, né? Te dar um print e para colocar lá no vídeo depois. E para a gente começar a ver a cara do pessoal, né? Que a gente falando. Pô, legal, bom ver aí o Miguel, o Diego, a Soraya entrando, a Sheila. O pessoal prepara passo perfume para entrar. Isso aí, Ana Virgínia, Carlos dando tchauzinho, Fernanda. Que bom, vamos tornar isso mais humano. Miguel, assim como eu, tem né? que segurar o vento no cabelo, né, Miguel? Voltar para o movimento, né, professor? Vamos passar. Isso aí. Vamos dar um print aí, gente. Pessoal, dei o print aqui. Boa noite para todos. Espero que o diálogo tenha sido bom e sempre que precisarem, nós estamos à disposição. Boa noite, fiquem com Deus e um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, professores. Tchau. Obrigada, professores. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.